Seja bem-vindo a esse bônus, o Stories 10K. Eu sei que você estava esperando para ter esse bônus, porque muita gente fica doido. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para vender pelos Stories e tudo mais? E você vai ver que não... Olha, meu cabelo ficando doido aqui. Não é uma coisa fora do comum, totalmente fora do comum. É você criar conversas. Pensa em como sempre foi a sua vida antes de ter rede social, antes de ter a internet, tudo isso. Sempre que você quis alguma coisa, desde pequeno, ali com seus pais, com seus colegas, qual que é a ferramenta que a gente sempre usou? Conversa. Para venda também, independente se a gente usa funis, e-mail, Instagram, anúncio, usa todas essas parafernálias, o que a gente precisa de verdade é entender que tudo isso é uma conversa. Então, o story, que é no inglês, nada mais é do que história. Ou seja, se a gente ficar ali só pega o celular e fala: oi, tudo bem? É que hoje, sabe? Aí depois eu vou fazer, deixa eu lembrar o que eu ia falar mesmo. Pronto, todo mundo já foi. Então, você precisa contar a história, porém precisa ser rápido, precisa ser conciso, precisa pensar assim o que você vai falar. E você não necessariamente precisa falar, você também pode escrever. Todos os dois tipos é contando história, e você pode utilizar essa mesma sequência que eu estou te falando aqui, eu vou mostrar exemplos, contando, escrevendo ou falando, mas é uma sequência única aqui e que você pode modificar em vários momentos dependendo da sua história, perfeito? Então eu separei aqui, eu vou compartilhar com você a minha tela, compartilhar minha tela, vou só baixar aqui para que você possa ver tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá, então esse é o bônus Stories 10K. Nesse treinamento fabuloso, você terá acesso a sequências capazes de vender mentorias ou serviços sem precisar aparecer ou exibir sua vida. Então, não sei se você está acompanhando, mas eu utilizava muito o Story, por muito mais vezes no dia e tudo mais, aquela coisa toda, mostrando a vida. Então, eu continuo mostrando, porque eu quero, tá? E eu acho importante, mas não é café da manhã, almoço, janta, oi, bom dia, boa tarde. Eliminei isso totalmente. Eu mostro os meus treinos para incentivar as pessoas, eu mostro um pouquinho daqui da minha família, mas não é o tempo todo, não é aquela coisa que desgasta, que dá aquela dificuldade, ai meu Deus do céu, não fiz stories, ai meu Deus do céu. Não, aqui não tem prisão, para de ficar preso numa coisa, não é isso. Bora entender como é que a gente pode fazer tudo isso? Então vamos lá. Isso aqui, a maioria faz story para gerar engajamento. Nada contra, tá? Mas passar horas e horas criando ali uma narrativa linda para gerar, pode até gerar uma frustração, porque pode ser que as pessoas, gerem engajamento, mas vendo que é bom nada. A mesma coisa que eu disse para você lá do começo em relação aos posts. As pessoas curtem, as pessoas batem palma, as pessoas salvam. Venda? Não sei, nem sempre, né? Você tá aqui? Provavelmente não. Então, eu quero te ajudar a mudar um pouco essa mentalidade em relação ao story, entregar valor dentro de uma estrutura de copy e vender. Copy é o quê? É a técnica de copywriting. Deixa eu mostrar um livro aqui. Aqui, ó. Juro que nem estava no script, não tinha deixado em cima da mesa. Copywriting, aqui ó. Copywriting, esse é o nome da técnica, copywriting. O que é copywriting? É um método centenário de escrita mais cobiçado no mercado americano. Ou seja, é uma comunicação envolvente para levar a pessoa a conduzir. Eu tenho uma história em relação a copy que cabe muito bem aqui para que você possa entender. Tem até aqui, né? Essa aqui é a foto do meu filho, Miguel. Nessa foto aqui ele está exatamente com 7 anos. Mas o Miguel, quando tinha por volta de 4, 5 anos, eu não sei se todas as crianças são assim, mas o meu filho, nessa idade, começou a se recusar a tomar banho. Uma dificuldade tremenda. Então, toda vez que chegava o horário do banho, era quase a Terceira Guerra Mundial aqui em casa. Gritos, esperneamento, negócio de doido. Meu Deus do céu, banho é todo dia, não dá para ter isso tudo todo dia. E aí, o que eu fiz? Técnica de copyright. Presta atenção nisso aqui para você entender.
Eu falei assim, Miguel, vamos fazer umas experiências. Eu peguei uns baldinhos, uns potes, e a gente vai fazer uma experiência diferente lá no banheiro. Já foi. Tava lá já. O que foi isso? Eu não falei assim, Miguel, vamos tomar banho agora que eu tô mandando. Não, eu usei palavras simples que ele entende e que ele deseja para que ele faça uma ação que eu quero que ele faça. Então, nada mais do que você conduzir, pegá-la pela mão, conduzir gentilmente a pessoa a fazer a ação que você quer. Mas você usa as palavras que a pessoa reconhece como sendo gentil e algo que ela deseja. Não adianta eu falar essa frase, vamos lá, vamos fazer uma experiência no banheiro, e eu tô falando com uma amiga, ela vai olhar pra mim e falar, oi? Tá? A mesma coisa, por isso que a gente, desde o começo, a gente conhece o nosso público e você consegue conduzir, entender o que ele precisa ouvir em termos de mensagem para poder confiar em você e você conduzir. Isso que é copyright. Conseguiu entender o que é? Esse livro eu super recomendo, do Paulo Macedo, tá? Super recomendo mesmo, não tô recebendo afiliação de venda, deveria inclusive, porque eu sempre recomendo, mas é porque é bom mesmo, tá? E é isso que a gente faz, é isso que eu vou ensinar você a fazer. É isso que a gente tá falando o tempo todo, na verdade, desde os posts lá do feed, desde tudo que a gente tá conversando aqui agora, toda essa sequência é copyright. Então, você vai entender agora como fazer uma sequência de 7 stories, tá? Quando eu falo 7, é que são 7 de 15, ok? Não mais que isso. Pode ser menos? Pode. Só não pode ser muito mais que isso, não fica cansativo. A gente não pode cansar. Lembra, a gente ensinar as pessoas sem cansar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro a sequência, eu tirei prints do que eu fiz e eu vou depois te mostrar o por trás disso aqui. Tá vendo aqui, ó, 7 stories e o final, o dinheirinho. Então, vamos lá. Ó, como eu fiz, como eu fecho contratos de 5 a 15 mil sem lançamentos. Reaja, sei se é alguma coisa que você queira saber. Ou seja, sempre colocar essas reações e tudo mais para fazer com que as pessoas se envolvam com o que você está falando. Então, tá vendo? É foto. Nesse dia, era um domingo, eu tava na piscina, eu tirei essas fotos ali. Primeiro eu tirei essas fotos, fiquei brincando com meu filho, depois de um tempo eu fui lá e escrevi essa sequência, ok? Eu gosto de usar fotos para as pessoas se reconhecerem, saber que tá nos meus stories, ok? Então, ó, vou colocar o óculos para conseguir ler, senão eu fico tentando entrar lá dentro e não consigo. Ó, mas antes, você precisa saber de onde surgiu essa estratégia. Preparado? Preparado? Então, a pessoa, sim, vamos lá. Então, aqui, ó, aí eu expliquei, ó, olha só, eu falando que eu tenho produtos. Então, eu aplicando tudo isso que eu fui falando para você. Até lá do bônus em relação ao colocar nos stories, falar sempre falar do seu produto, né? Eu falando assim, ó, eu tenho um programa de mentoria onde eu mostro como faturar 5 dígitos ou mais com o programa de mentorias do curso online. Eu mostro o caminho para lançar em 7 semanas. Só que algo surpreendente estava acontecendo antes das 7 semanas, ou seja, antes do lançamento acontecer. Ou seja, tô colocando um tom de mistério aqui. Ó, aí eu fui colocando depoimentos e dizendo qual que é o tchan da história. Retorno total do investimento da mentoria em 30 dias. Retorno quase total da mentoria com uma live que antes eu entregava de graça. Ponto. Atenção aqui. Aí lá vem, né? Vou aliviar. Coloquei uma atenção aqui nesse story, aqui eu vou aliviar. A verdade é que eu não ensinei um funil de vendas antes do lançamento para eles terem esse retorno. Eu mostrei como gerar desejo e confiança, que nada mais é o caminho para a venda acontecer. Quer que eu continue? Reaja com o story, reaja com o coração. E aqui eu dou um tempinho, né? Se eu falei para você que eu estava no meu domingo ali, que eu estava ali relaxando, eu não vou ficar fazendo story o tempo todo. Eu realmente dei um tempinho depois que eu voltei aqui. Para dar um suspense, tá? Para dar um suspense. Então aqui, ó, mas em dezembro eu parei e desenhei essa estratégia de ponta a ponta e mostrei a estratégia para a minha comunidade Acredita e Faz de lançadores, meu grupo avançado para quem já passou pela minha mentoria. Em menos de 30 dias foi isso que eu recebi de uma das minhas mentorandas. Resultado. Aí eu tô colocando, caramba, que legal. Só que, tá, mas e eu com isso?
Toma uma água. A boa notícia é que pela primeira vez, pela primeira vez, fora dos meus grupos de mentoria, eu vou ajudar você a implementar a estratégia em menos de 48 horas. Será no próximo final de semana o novo workshop Tem Poder Quem Vende. Se você quer participar dessa primeira turma e aproveitar o valor do lançamento, comente eu quero, que eu envio o link para você garantir sua vaga hoje. Então aqui eu estava vendendo. E aqui eu tenho peguei um print aqui, né, de uma seguidora que estava aqui, que fez o foguinho que eu falei, o coraçãozinho e o eu quero. Então, só para vocês entenderem que quando a gente faz CTA, Call to Action, quando a gente usa os elementos de copy para conduzir gentilmente a pessoa a fazer o que a gente gostaria que ela fizesse, mas é claro, sobre o consentimento dela. Eu não peguei ninguém aqui, eu não chamei a Patrícia, faça isso aqui que você é obrigada, tá? Manda o foguinho pra mim, manda o coração e diga eu quero. Obviamente que não, obviamente que ela tá aqui assistindo porque ela tem interesse nisso aqui. Perfeito? Então é isso que acontece, então é isso que é conduzir gentilmente. Então, o que é a sequência aqui? É você começar com uma super promessa. Eu fiz uma super promessa? Fiz. Deixa eu te mostrar aqui em cima. Ó, voltando. Como eu fecho contratos de 5 a 15 mil sem lançamentos? Eu faço isso. Uma promessa. Tá? Eu fiz uma promessa. Depois, ó, vou indo e voltando. Chamar a atenção e introduzir uma história. Vou chamar a atenção. Ó. Mas antes você precisa saber de onde surgiu essa estratégia. Tá preparado para isso? Tá preparado? Sim ou não? Então tô fazendo um reset de informação. Ainda coloquei uma fotinha, eu, Miguel, aquela coisa toda. Calma aí que não é hora de me ligar. Tô gravando aula. Que mais? Ó, aí entra a história. História e prova. Ok, vamos subir aqui. Aí começa a história. Olha só, eu tenho um programa de mentoria. Tô contando uma história. Tá vendo que não tem uma grande técnica, mas eu tô sempre com uma promessa, iniciando, contando uma história com as minhas palavras. Eu não tô usando uma coisa assim de outro mundo. Quem me ouve falar sabe exatamente que é assim que eu falo. E pronto, acabou. Porque tem que imprimir quem é você de verdade. E prova. Cara, eu tô provando o que eu tô falando aqui. Porque eu posso simplesmente falar, olha só, ontem ganhei R$1 milhão vendendo produtos digitais. Falar é fácil, né? Cadê a prova? Não é assim, você tem que falar e provar, senão você perde credibilidade. Depois da prova, ó, o que tem aqui? Você vai finalizando, depois tem prova, depois tem CTA. Você vai finalizando aqui, ó. E é verdade, ó, contando que você continua a história, né? Continua a história, mas indo para finalizar. Aqui também finalizando e com prova e um CTA. Eu sempre uso isso aqui, né? Isso aqui aconteceu. Poxa, mas a pessoa fala, poxa, mas já aconteceu e eu não posso ter acesso. Eu não estava em dezembro no seu grupo de lançadores, eu não podia estar ali, né? Então eu falo, ó, a boa notícia é que você vai poder ter acesso a essas informações. Então, o tempo inteiro é aqui que eu faço, é aqui que eu rodo. Sempre, super promessa, atenção, introduzir uma história, continua a história, prova, finalizando, prova e CTA. Aí você pode falar assim pra mim, Marina, não tenho prova no que eu ajudei alguém. Olha, pode ter certeza que você tem essas provas e a primeira prova é você. É você. Se você trabalha com relacionamentos e que você ajuda pessoas a ter um relacionamento estável, amoroso, enfim, sem desculpas, aquela coisa toda, você provavelmente foi a pessoa que conquistou tudo isso. Né? Quem trabalha com emagrecimento, a mesma coisa. Ou se é nutricionista, não exatamente você emagreceu, mas você ajuda outras pessoas a emagrecer. Então olha para dentro. Ou você tem clientes que chegaram na sua linha de chegada, no seu ponto final, ou você mesmo passou por aquele processo. Então a prova é você. A prova é você. Pronto, acabou. É dessa forma, entendeu? A prova é você. Então utilize isso. Muitas vezes as histórias que eu conto aqui,
não são nem prints de resultado. Eu pego fotos antigas, mas o mais importante é você rever o que você já fez, vai contando histórias. Outro dia mesmo eu estava montando uma palestra e aí eu sempre vou fazer um reset de informação logo no começo, né? Ali para introduzir. Eu peguei uma foto de viagem minha e do meu marido. A primeira viagem que a gente fez internacional quando a gente era bem jovem, a gente tinha 20 e poucos anos. E era uma foto que a gente estava andando no ônibus, porque naquele começo é só de ônibus mesmo. Então eu peguei aquela foto para contextualizar. Olha só, o meu sonho era poder viajar com meu marido no momento que eu quisesse. No momento que eu quisesse. E essa foto aqui é de uma viagem, mas quando a gente era CLT, a gente tinha 30 dias de liberdade. A gente tinha 30 dias de liberdade. Agora eu já conquistei essa liberdade, eu posso fazer isso quando eu quiser. É claro que eu vou sempre trabalhar, vou levar meu computadorzinho debaixo do braço e vou trabalhar. Mas eu tô falando isso para vocês começarem a perceber o quanto a sua história é rica. Pega alguns álbuns de fotos, começa a lembrar. Com certeza aquelas fotos têm história. Ainda mais há uns 10 anos atrás, quando a gente tirava menos fotos, né? Inclusive, a gente tirava menos fotos. Então aquelas fotos têm histórias. Mas até nessa quantidade gigantesca que a gente tira foto hoje, eu nem tiro tanto assim, sabe? Eu deveria tirar mais, inclusive. Sempre tem uma história por trás. E você pode usar para introduzir isso. Tudo é copywriting. Então, para quem é já familiarizado, chama de copy. Copy! É tudo isso que a gente está fazendo. Copy é conduzir gentilmente as pessoas para fazer ir para uma ação que você quer, mas é óbvio com o consentimento delas. Não é persuadir, não é enganar. Aliás, é persuadir, mas não é enganar e nem fazer algo que a pessoa não queira, ok? Ela te dá permissão para que isso aconteça. Então é isso, espero que você possa reproduzir essas histórias do seu story e fazer suas vendas. Vamos lá? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!